Saúde os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe aqui nesta manhã. Como eu sempre gosto de dizer, eu me faço esta pergunta e sempre sugiro aos irmãos que assim também o façam. Quando você acordou nessa manhã, tomou o seu cafezinho, se preparou para se trocar, abriu a janela do seu quarto, o que você estava pensando? Por que você estava se aprontando para vir para cá neste dia? Simplesmente porque é domingo e eu tenho que ir à igreja? Ou porque, puxa, faz tanto tempo que foi, eu preciso aliviar a minha consciência? Ou realmente você está aqui essa manhã para prestar um culto ao Senhor? O culto é uma resposta do povo de Deus ao chamado de Deus. Estamos aqui para responder ao Senhor por aquilo que Ele é, e aquilo que Ele fez, e aquilo que Ele nos confiou ao povo. Então, eu sugiro que você faça essa pergunta. E a sua resposta lhe mostrará como você compreende este momento. Nós cantamos, nós oramos em resposta ao nosso Deus, e nesse momento nós nos colocaremos diante da palavra de Deus para ouvir o que a palavra tem a nos dizer. Uma igreja genuinamente bíblica caminha dessa forma. O que a palavra de Deus tem a nos dizer. Eu convido então os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João. O Evangelho que não é considerado sinótico. Sinóticos são os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que contam a narrativa da história de Cristo de uma certa forma semelhante. E o livro de João vai tratar de uma forma um pouco diferente. Se Mateus, quando escreveu o seu evangelho, tinha como público principal, por exemplo, os judeus. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver um linguajar muito judaico, referência a profecias, mostrando que Cristo é o Messias da descendência de Davi. Então, você vai ver muito Mateus utilizando essas terminologias. Quando você for para Marcos, você vai ver que Marcos teve como público principal os romanos, aqueles que tinham a compreensão de hierarquia, de império, e ele apresenta, então, Cristo como o rei. Cristo, aquele que tem soberania. Lucas, para os gentios, mostrando que Cristo veio para todos, contando as mesmas histórias, esses três. Mas o livro de João caminha em um foco, uma ênfase diferente. Enquanto os outros livros começam pela genealogia ou pelo nascimento humano de Cristo, João já apresenta Jesus como o Filho de Deus, Deus encarnado. Eu gosto de sugerir, quando as pessoas estão recém-convertidas ou novas na fé, ou quando você quer evangelizar alguém, comece pelo livro de João. Comece apresentando o livro de João, lendo o livro de João. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque hoje, nessa manhã, eu gostaria que nós refletíssemos a respeito de qual o verdadeiro impacto de Cristo em nossas vidas. Afinal de contas, o que Cristo, o que a pessoa de Cristo, o que a nossa concepção de Cristo impacta em nossas vidas. Muitos dizem crer em Cristo. Muitos dizem, não, eu acredito em Cristo. Mas o que eu gostaria que nessa manhã nós refletíssemos, à luz das Escrituras, é o que isso impacta no mundo. Qual o impacto de Cristo no mundo? Leiam comigo, meus irmãos, o Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por nos revelar por meio da tua palavra. Obrigado por nos trazer aqui essa manhã. Obrigado a Deus porque o Senhor cuida do teu povo. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos conduza a conhecer um pouco mais de ti e desta forma de nós mesmos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o Evangelho de João começa de uma forma bem diferente. O Evangelho de João já começa colocando os seus princípios. Aquilo que ele vai dizer no final do seu livro, que ele escreveu para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eu pergunto, afinal de contas, como Cristo deve começar a impactar o mundo e a nossa vida? Como? A verdade é que parece que é tão simplório e óbvio, mas eu gostaria que nós, como reformados, herdeiros de uma teologia reformada, aplicássemos essas verdades em nossa vida. Afinal de contas, o que eu vou ler aqui impacta a minha segunda-feira pela manhã. O meu domingo hoje, quando eu sair aqui da igreja, o que esse texto fará diferença em minha vida? Vejam que a nossa teologia, a teologia prática, ela não fica somente no campo das ideias. Ela não fica só no campo da denominação da igreja presbiteriana, mas ela entra em nossas vidas. Ela mexe com a nossa forma de ver o mundo. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos é que a luz, a verdadeira luz, veio ao mundo. Deus se fez carne e habitou entre nós. O texto começa dizendo que o verbo, e o verbo aqui, a palavra, é aquele que dá forma às coisas, estava com Deus, era Deus, estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo, Deus encarnado, Criador de todas as coisas, aquele que sem ele nada se fez, desde o princípio, a essência de todas as coisas. Este é o nosso Cristo? Este é o Cristo que você crê? Este é o Cristo, aquele que você diz ter aceitado? Como a concepção de Cristo, Criador de todas as coisas, impacta a tua vida? A forma de você ver esse mundo, a forma como você compreende o seu relacionamento familiar, por exemplo, como o fato de saber que Cristo criou todas as coisas impacta o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com os seus pais, com aqueles que vivem embaixo do seu teto. Saber que você e tudo aquilo que o cerca foram criados por aquele a quem você diz crer. Aquele a quem todas as coisas pertencem. Criação, vida, luz, essência da vida. O texto diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Cristo é aquele que dá vida.
Cristo é aquele que nos proporciona a verdadeira vida. Como em Efésios 2 diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo recebemos vida. O mundo não sabe, mas sem Cristo está morto. As pessoas, nós não percebíamos antes de sermos chamados por Cristo. Mas a verdade é que sem Cristo não há vida. Você pode pensar que está vivendo, mas sem Cristo você está em morte. Em morte. Ele veio ao mundo, Deus encarnado. Cristo não é simplesmente um exemplo de conduta. É também um exemplo, mas não somente isso. Cristo não é um grande mestre, no sentido de somente isso. Vocês já devem ter visto alguns livros por aí, Cristo, o maior dos psicólogos, Cristo, o maior dos professores. É muito pouco para o Deus encarnado, é muito pouco para o Criador de todas as coisas que se fez carne e habitou entre nós. Vejam, meus irmãos, como eu disse, muitas vezes parece óbvio, mas nós nos perdemos em nosso cotidiano, na vida corrida, na vida atribulada, de refletirmos e lembrarmos quem é o nosso Cristo. Deus, Criador de todas as coisas, que se encarnou como homem para sofrer a nossa dor. Não há dúvidas, não há medo, não há sofrimento que o ser humano viva que Cristo não sofreu, não experimentou. Como isso deveria ser reconfortante, consolador para aqueles que dizem crer em Cristo. Saber que a sua maior angústia, que o seu maior medo, a sua maior dor foi sentida por Ele. Eu não sei qual é a sua maior dor, ou o seu maior medo, as suas maiores angústias. Mas o que eu quero dizer é, Cristo sabe. Cristo sentiu. E por isso, Ele pode lhe dar conforto. Ele pode lhe dar a vida. Porque Ele é a luz que resplandece nas trevas, como o versículo 5 diz. E as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram contra ela. O mundo jaz no maligno. O mundo não quer saber de Deus. Vivemos em um mundo de trevas. A nossa vida sem Cristo é trevas. É andar na escuridão. E aqui nós devemos lembrar um conceito filosófico de que não existe escuro. O escuro nada mais é do que a ausência de luz. Não existe o escuro. Não existe caminhar em trevas por si só, a não ser estar distante de Cristo. O que eu quero dizer é que as trevas que nós andamos, as trevas que o mundo anda, nada mais é do que o distanciamento de Cristo. É deixar Cristo longe. Porque quando Cristo está perto, as trevas não prevalecem. Se você entrar num quarto escuro, sem janelas, e acender um fósforo, ele fará a diferença. Quanto mais Cristo, a luz do mundo, quando adentra em nossa vida de trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Por isso, meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos nessa manhã. Cristo, o Filho de Deus, Deus verdadeiro, que existe desde a eternidade, Criador de todas as coisas, se fez homem para habitar entre nós. Sofreu, padeceu, viveu as angústias, para que pudesse nos salvar. O segundo ponto, a luz está no mundo. Cristo brilha neste mundo. E quando ele entra em nossas vidas, as trevas se dissipam de duas formas. Cristo, a luz que está no mundo, serve para acusar o pecado. Acusar o pecado. Se você está numa sala escura, dificilmente você vai ver as sujeirinhas.
Dificilmente você vai ver os problemas da sala. Se nós entrássemos nessa sala, não tivessem janelas, você não ia conseguir reparar nos detalhes. Mas quando a luz se apresenta, os detalhes são expostos. Cristo, a luz que está no mundo, vem para iluminar os pecados do mundo. E aqui, meus irmãos, não tem como não compreender ou não pensar no evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, onde cada vez mais a luz de Cristo expõe menos os pecados, onde cada vez mais um evangelho é apresentado sem acusar os pecados do seu povo. O evangelho tapinha nas costas, tá tudo bem. O evangelho não é bem assim. Não, Cristo, aquele que ilumina o mundo, que mostra os pecados, que acusa os pecados, porque as trevas não prevalecem contra a luz. Vejam que não há como dizermos que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e recusarmos os holofotes de Cristo diante dos nossos pecados. E vejam, meus irmãos, eu não estou falando de homens, eu não estou falando de denominações, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou dizendo de Cristo, o Verbo encarnado. Ele nos acusa de nossos pecados. Ele nos acusa de nossos pecados. Então, somos chamados a ser suas testemunhas. O primeiro ponto, Deus veio ao mundo, Criador de todas as coisas. O segundo ponto é que a luz está no mundo e começa a agir nesse mundo. Nós vemos aqui no versículo 6 que de uma forma repentina, João está falando, o discípulo João está falando de Jesus Cristo, e repentinamente no versículo 6 ele muda, falando de um outro homem, que também se chama João, e aqui é João Batista. E essa quebra é para mostrar que a luz no mundo produz efeitos em nós. O versículo 6 vai dizer: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Somos chamados para ser testemunhas. Testemunhas. João Batista sabia que não era a luz do mundo, mas sabia também que por meio dele deveria ser testificado quem era a luz do mundo. Eu não sei quantos aqui, creio que alguns, talvez os mais novos, não lembrem, né? De como funcionavam as lamparinas ou lampião. Você punha uma chaminha para levar a outro lugar. Ou, isso eu confesso, não é do meu tempo, mas eu conheço, quando os postes das cidades eram acesos dessa forma. Onde os postes eram uma pessoa carregava uma chaminha e ia acendendo os postes pela rua. Portador da luz. Testificar, ser testemunha de Cristo é ser portador de sua luz. E então eu pergunto, meus irmãos, na nossa segunda-feira, quarta, durante os nossos dias de vida, temos carregado a luz de Cristo? E vejam que essa luz não é para ficar guardadinha quando nós, não sei se todos, mas eu gostava muito de pegar vagalumes e colocar dentro de uma caixinha e guardar ali para ver a luz de vez em quando, dentro do meu quarto, embaixo do cobertor. Ser testemunha de Cristo é apresentar a luz de Cristo ao mundo, mas por meio de nossa vida. Por meio de nossa vida. Nós somos as lamparinas, nós somos aqueles que carregam a luz de Cristo. Nós, eu digo, aqueles que creem em Cristo como Deus encarnado. E vejam, meus irmãos, que trazer a luz de Cristo também é mostrar o pecado no mundo. Testificar a respeito de Cristo é mostrar a verdadeira luz. E lembra que eu já defini o que é verdadeira luz? Aquela que expõe realmente a nossa vida. Quando apresentamos Cristo, apresentamos a verdadeira luz que expõe os pecados?
Os nossos pecados primeiros, mais os pecados do mundo. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que não há como apresentar Cristo, as boas novas, o Evangelho, sem apresentar o pecado do mundo. Podemos fazer muitas boas obras, caridades, distribuir comida, cobertores, roupas, mas se não apresentarmos Cristo como remissão de pecados, não estamos apresentando a luz ao mundo. Não estamos apresentando a luz ao mundo. Se não compreendermos a obra de Cristo em nossa vida como aquela que expõe os nossos pecados para os redimi-los, não estamos carregando a luz do mundo. Ser testemunha é testificar da luz do mundo, porque o mundo não conheceu a este Cristo. O texto nos diz que o Verbo estava no mundo, nosso primeiro ponto, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu não porque Jesus não conseguiu fazer o seu ministério ser expandido ou ser conhecido. O mundo não conheceu não foi por falta de oportunidades. O mundo não conheceu, como o versículo 11 diz, veio para o seu e os seus não o receberam. O mundo não conheceu porque não aceitou esta luz. Provavelmente durante sua vida você já foi acordado de sopetão com um abrir de janelas ou acender de luz no seu quarto. Eu muitas vezes vivi isso porque dormia com meus irmãos no mesmo quarto e o respeito era quase que zero entre nós quando adolescentes. Entrava, acendia a luz. Ou uma mãe brava porque você já dormiu demais, abrindo as janelas. E certamente você se lembra da sensação de ser acordada com a luz inesperada nos seus olhos. O mundo não aceitou, não reconheceu a Jesus Cristo porque não quis ser exposto aos seus pecados. Porque não quis ser exposto à evidência da sua pecaminosidade. O mundo de hoje não reconhece a Cristo porque não aceita a luz do mundo. Dói nos olhos, mas na verdade, dói no coração. O mundo não quer saber de um Cristo que aponta os pecados. Aqui em específico, o texto está falando dos judeus, aqueles que esperavam um homem que viria libertar o seu povo do Império Romano, um rei que instauraria novamente a casa de Davi como um império. Então Cristo vem mostrando um novo reino, não um reino desse mundo, mas um reino de graça, um reino de salvação. Um reino em que os pecados são apontados para que possam ser remidos. Para que possam ser remidos. Então, o segundo ponto dessa manhã, meus irmãos, eu gostaria que nós refletíssemos. Se o primeiro, Cristo veio ao mundo, o Deus encarnado, para iluminar o mundo. O segundo ponto é que a luz de Cristo produz efeitos em nossa vida, quer nós queiramos ou não. Quer nós queiramos ou não. Ou nós reconhecemos a luz do mundo em nossa vida, apontando o nosso pecado para nos conduzir a um novo caminho e testificamos dessa luz, ou a recusamos, fechamos as janelas da nossa alma, nos cobrimos com o nosso ego e a nossa própria vontade e não reconhecemos a luz do mundo. Mas, ao contrário, se nós as aceitarmos, se nós acordarmos para a vida com a luz do mundo, somos considerados, o nosso terceiro ponto, aqueles que recebem a luz, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. O versículo 12 vai dizer, mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A saber, os que creem em seu nome. E aqui o texto não está falando de palavras. Como eu disse, muitos dizem crer em Cristo. Durante os evangelhos, nós vamos ver multidões seguindo a Cristo. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, nós vemos Jesus realizando alguns milagres. E o texto diz que quando ele está na Páscoa realizando esses milagres, muitos creram em seu nome
Mas o texto também diz, e Jesus não deixou-se ser crido por eles, pois conhecia o coração do homem e não precisava que homem algum desse testemunho. Meus irmãos, podemos vestir uma roupa de cristãos, falar como cristãos, agir como cristãos, mas se a nossa vida não reconhecer os efeitos da luz de Cristo, seremos somente fachada. E eu posso subir aqui, pregar, falar sobre as Escrituras, mas se a minha vida não for impactada por esta luz, de forma que eu viva caminhando sob esta luz, se a luz de Cristo não for aquela que ilumina meu caminho, e aqui eu gostaria que nós pensássemos na praticidade disso, em como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus pais, como eu me relaciono no meu emprego, como eu me relaciono no meu âmbito escolar, como eu me relaciono dentro da igreja, como eu me relaciono com o mundo, com a política, com a economia, com a pandemia, como eu respondo a isso? É pela luz de Cristo no meu caminho? Ou é pela minha própria posição com relação a essas questões? Não, aqui Cristo não entra. Aqui eu decido por mim. Vejam, meus irmãos, cristianismo é muito mais profundo do que uma placa de igreja. Cristianismo é muito mais profundo do que o academicismo. Cristianismo é muito mais profundo do tempo que você tem em comunhão com uma igreja. Cristianismo mexe com as estruturas. O cristianismo, a luz de Cristo, vem para abrir toda a nossa casa, no sentido figurado de mexer com tudo. É época de faxina em nossa vida. Abramos o nosso coração para a luz de Cristo, para que recebamos este poder de sermos chamados filhos de Deus. Vejam que aqui há separação, há distinção. Todos que receberam a luz. Muitas vezes hoje há um evangelho pregado que não importa o que você fez, pode vir para a igreja, pode continuar a sua vida do jeito que está, porque Deus é um Deus de amor, aceita todo mundo. É verdade, realmente. Você pode vir como você estiver, mas para ser transformado segundo a luz de Cristo, e é isso que o versículo continua dizendo. Quem são esses filhos? Os que creem, a saber, os que creem em seu nome, o versículo 13 vai nos dizer, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que eu quero dizer é que não importa o que você fez em sua vida, não importa os pecados que você cometeu, não importa quão fundo você está no poço ou quão em meio às trevas você está, não importa. Se a luz de Cristo for recebida por você, tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Porque Cristo não é simplesmente um homem. Cristo não é simplesmente alguém que caminha ao seu lado. Também é, mas Cristo é Deus encarnado, aquele que tem poder para salvar o pior dos pecadores. Vejam como até a nossa evangelização pode ser impactada por isso. Creia no poder da cruz. Creia na luz do mundo, pois é ela que resplandece. Somos só as lamparinas. Somos só aqueles que conduzem a luz que está em nós. O texto, então, finaliza dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Cheio de graça. Esta graça é aquela que nos conduz para Cristo, não por méritos, como o próprio texto disse, não por sangue ou por hierarquia judaica, não pela nossa própria vontade, não por vontade humana, mas Deus, a glória do unigênito do Pai nos foi apresentada e não foi retirada. Nos foi apresentada e hoje continua com aqueles que receberam o nome de Cristo Jesus. Você que realmente crê, você
que deixa a luz de Cristo expor os seus pecados para redimi-lo, você que caminha segundo a vontade de Deus, que os seus passos são conduzidos sob a luz de Deus, em Cristo Jesus, eu digo, desfrute da glória do unigênito do Filho em sua vida. Isso não quer dizer que não haverá momentos difíceis. O próprio Cristo nos garantiu que iríamos passar por tribulações, porque este mundo ainda não é o nosso. Este mundo jaz em trevas. Somos a luz de Cristo nesse mundo. Mas lembre-se que o Deus encarnado conhece as suas dores. O Deus encarnado conhece as suas fraquezas. O Deus encarnado conhece as suas dúvidas e medos. Por isso, Ele é o único capaz de te conduzir nesse mundo de trevas. Porque as trevas não prevaleceram contra Ele. E não prevalecerão com aqueles que têm a luz de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a essa manhã, sairmos aqui pensando o que isso impacta na minha vida. Não deixemos a palavra de Deus simplesmente no campo das ideias, como um checklist de domingo, onde só domingo que vem iremos voltar a pensar nas verdades de Deus. Não, não. Deus nos chama para iluminar este mundo. Pense, Cristo tem iluminado o meu mundo para que eu ilumine a outros? Outros podem ver Cristo em minha vida? A forma com que eu conduzo a minha vida, o meu lar, o meu trabalho, a minha vida em igreja, está sendo debaixo da luz de Cristo? Que assim seja, que oremos por isso. Que tenhamos alegria no coração de sermos chamados filhos de Deus, possuir a glória do Pai e caminharmos debaixo de sua luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome, por tamanho amor, por tamanha misericórdia, tamanha graça. Obrigado porque o Senhor nos revelou pela tua palavra a tua obra em Cristo Jesus. Obrigado porque Cristo, Deus encarnado, viveu, padeceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus para que nós pudéssemos sermos chamados filhos teus. Não por obras de homens, para que não nos gloriemos, somente pela graça. Obrigado. E ao mesmo tempo, Senhor, ajude-nos a compreender os impactos disso em nossa vida. Ajude-nos a compreender que a tua luz em nossa vida nos expõe aos nossos erros, nos expõe à nossa sujeira, mas para nos redimir, nos limpar e nos fazer como novo. Que aceitemos, Senhor, a tua luz em nossa vida, para que possamos mostrá-la a este mundo, para que este mundo cada vez mais, mesmo não querendo recebê-lo, conheça-o por nossa vida. Capacite-nos, Senhor, capacite-nos por meio do teu Santo Espírito. Tudo isso lhe pedimos e lhe agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém.